remédio para emagrecer. Aonde vocês chegaram? Vocês duas, por exemplo, que passaram por isso, o que vocês já fizeram? Quando vocês já chegaram a pesar, por exemplo, e chegaram num ponto que vocês achavam ainda que precisavam emagrecer e já estavam super magras, enfim, e o que vocês fizeram? Conta um pouquinho da experiência de vocês. Bom, a minha experiência é muito longa, Fábio. Assim, acho que sendo mulher, qualquer mulher aqui vai ter uma experiência uma cobrança traumática com a questão pesada, do corpo e da comida, principalmente, né? Eu comecei a fazer dieta com 12 anos de idade. Eu sou uma mulher magra até hoje, sempre fui uma criança magra, mas aos 12 anos, com 42 quilos, eu achei que eu estava gorda. Eu escrevi num diário que eu estava acima do peso e que eu precisava emagrecer. Então, vou anotar aqui as minhas medidas. E aí era 42 quilos que eu pesava. Mas aí eu já comecei a vomitar comida aos 13. E isso durou até os 29. Mentira. Faz 2 anos que eu não tenho mais recaída. E foi um processo muito longo, né, de autoconhecimento. Mas o que eu entendi nesse processo? Eu entendi uma coisa muito dolorida, que durante toda a minha adolescência, buscando essa coisa da autoestima, através da imagem corporal, eu dediquei toda a minha atenção, todo o meu dinheiro, toda a minha energia para isso. E aí deixei de lado a parte profissional, deixei de lado a parte intelectual. Então, assim, com 19 anos, eu gastei 3 salários em um procedimento para tirar celulite. 3 salários. Mas eu não tinha coragem de pagar um curso de idioma, por exemplo. Então, isso é uma coisa que acontece muito, principalmente com as mulheres, que aí a gente vai apostando tanto no corpo, que as coisas que realmente constroem a nossa autoestima positiva vão ficando de lado. Então, aí a gente chega, olha, eu não estou no trabalho que eu queria, mas tudo bem, aí eu gasto com o meu corpo, mas eu não vou gastar para fazer esse curso. E aí, quando você vê, o corpo não tem como paralisar ele no tempo. Por mais que você chegue naquele corpo perfeito, né, que é esse colocado pela sociedade como perfeito, você vai envelhecer. Então você vai mudar, passar, né? o resto da vida buscando e abandonando coisas que também constroem a sua autoestima, como a parte intelectual, a parte profissional, enfim. Você falou que dos 13 aos 29. Aos 29, caramba, isso é muito tempo. Dos 13 aos 29, você desde os 13 já sabia que isso era meio errado e fazia mal? Ou em algum momento você falou, cara, é até maneiro, até tô gostando. Então uma hora você se convenceu de que no fundo é bom, a terra é bom? Então, ou era meio vergonha? Eu já sabia, sempre tive vergonha, porque eu comecei a fazer isso a partir de uma matéria de uma revista que falava sobre a doença e contava a história de um rapaz que quase morreu. Então eu já sabia que era perigoso. Mas eu tinha 13 anos, eu queria emagrecer, então eu falei, eu não vou ficar presa, não vou ficar escrava disso, a hora que eu quiser eu saio, aquela coisa assim. Não. 2 anos depois eu já estava pesando 38 quilos. E aí, esse foi o pior ponto da minha doença, com 15, 16 anos, o meu cabelo caiu quase todo, eu fiquei anêmica, eu fiquei muito doente, deprimida, porque a gente não fala muito sobre isso, não tem muita informação sobre isso, mas quando você para de comer os nutrientes que o seu corpo precisa, o seu cérebro para de funcionar do jeito que ele deveria. Então, é muito fácil você desenvolver ansiedade, depressão. Eu perdi 1 ano na escola. A família percebeu alguma coisa? Percebeu. Aí eles me levaram para o tratamento num momento onde eu não via saída. Eu achava que se eu parasse de vomitar, eu ia engordar. E eu não queria engordar. O médico, quando eu tinha 15 anos, ele me disse, você sabe que se você continuar assim, você vai morrer, né? Sabe o que eu respondi para ele? Eu prefiro morrer magra do que engordar. Olha só. E essa é a cabeça de muita gente que está aí acreditando que a magreza vai trazer a resposta para todos os problemas da sua vida, assim. Bagunçou você cedinho também, não? Também. Começou com 12 anos a tentar parar de comer. Mas eu gosto muito de comer. É porque comer... Então, eu sempre falo que ainda bem que eu não consegui, eu não tive um transtorno alimentar tão grave quanto o da Miriam. Eu pesei bem menos do que hoje. No ápice da doença, que foi aos 18 anos, eu pesava acho que 13 quilos a menos que hoje. E também achava que estava enorme e tomava 3, 4 tipos de remédio para emagrecer misturados. Diurético, laxante. E a pior coisa, eu machuquei muito o meu corpo. Eu já fiz lipoaspiração 3 vezes. Sei que você já fez lipoaspiração. Já fiz também. Você sabe a agressão que é o corpo. Mas uma alegria depois. Você ficou alegre Eu depois? fiquei felicíssimo. Então, O Fábio, ele defende lipoaspiração, não adianta não é ele do defender time. lipoaspiração. É porque eu tô acima do peso, eu sou gordinho, tenho banha e tal. Mas o meu problema é que eu tinha aquelas banhas aqui atrás, que o Paulo Gustavo disse, você pode nadar até a África Crawl, não cai, não vai embora. Você perde isso aqui. E eu tirei isso aqui. E você ficou feliz? Fiquei felicíssimo. Então, ótimo. O problema é, Fábio, quando você adoece como aconteceu comigo. Eu fiz uma, achei que ficou uma porcaria.
Fiz a segunda 2 anos depois. Fiz a terceira alguns anos depois. E continuei achando que o corpo estava inadequado. E esse é o adoecimento perigoso. Se você faz um tratamento estético e você fica ok com o resultado, não tem problema você querer se sentir mais bonito, você se cuidar. O problema é esse adoecimento. E é interessante ver isso porque vocês são mulheres lindas e estavam se achando inadequadas, não sei se feias ou não estavam fazendo parte. Qual é o ponto que vira doença e como é que a gente pode localizar isso? Que momento a pessoa só fala, para de bobagem, pô. E esse é um ponto interessante porque nem todo mundo, homens ou mulheres, que desenvolvem os transtornos alimentares ou o transtorno de imagem corporal, eles sofrem a tal pressão. Na verdade, o que está desorganizando a imagem corporal diz respeito a uma autoavaliação negativa, de autoestima. Então, não necessariamente o esquema corporal. O esquema corporal e a mudança que a pessoa tenta realizar é para tentar melhorar a sua autoestima, a sua autopercepção. E nada mais fácil do que mudar o concreto. Então, vai fazer a cirurgia plástica, vai emagrecer, vai fazer os procedimentos estéticos. Nem todo mundo que busca procedimento estético tem transtorno de imagem corporal. Claro que não. Mas quem tem transtorno de imagem corporal, inevitavelmente cai nesse tipo de rotina e de sofrimento. E são pessoas que permanecem insatisfeitas, apesar de qualquer mudança que possa se fazer. Não se tem ideia, Fábio, exatamente que região cerebral é responsável por essa percepção. Do ponto de vista neurológico, tem uma região cerebral que faz a gente ter a nossa construção de imagem corporal. Então, a gente sabe dimensionar o nosso corpo, onde está o nosso joelho, o nosso pé, os nossos braços, a distância que a gente e o espaço que a gente ocupa. Mas do ponto de vista psíquico, no transtorno de imagem corporal que tem essa distorção e diz respeito exatamente a se ver maior do que de fato é, não se tem uma região específica que se identifique. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.